Boa tarde, bem-vindos. Estamos iniciando com essa plenária a segunda parte do segundo simpósio da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Fronteiras em Movimento. Eu sou Raia Zonana, sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e editora da revista Caliban da FEPAL. Eu queria agradecer o convite da diretoria científica, de toda a equipe da diretoria científica, para coordenar essa plenária, cujo nome é Psicanálise, Diálogo nas Fronteiras. Eu acho que uma das razões pelas quais eu fui convidada para coordenar essa plenária é porque a Caliban é também uma revista que atravessa as fronteiras e promove, um encontro e um diálogo entre os pensamentos psicanalíticos e as diversidades culturais dos países da América Latina. Como, aliás, nós vamos fazer aqui agora, já que nós temos duas colegas, uma da Argentina e uma do Brasil. Então, eu vou apresentá-las. Elizabeth Chapui, ela é membro efetivo da Associação Psicanalítica de Córdoba, na Argentina, e atual diretora científica da Federação Latino-Americana de Psicanálise, a FEPAL. E a nossa colega Silvana Réia, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual ela é membro efetivo e diretora científica, e é também mestre e doutora em Psicologia da Arte pelo Instituto de Psicologia da USP. Eu queria dizer que nós vamos começar os trabalhos com as duas palestrantes e depois a gente vai ter uma conversa com o público. Então, quem quiser já ir mandando as perguntas à medida que vai ouvindo a palestra, ou quem já leu os trabalhos e já tiver questões, pode ir enviando, que a gente está aqui para receber e passar para Elizabeth e para Silvana. Então, vamos começar. Vou passar a palavra, então, por favor, Elizabeth. Hola a todos. Es una alegría para mí estar ahí con ustedes. Lamento muchísimo que no sea presencial. Estaba muy entusiasmada de volver a Sao Paulo, que es un lugar que adoro, que quiero mucho y que tengo muchos amigos. Les agradezco profundamente a la directora científica, a Silvana Rea, a Bernardo Tanis, a quienes pensaron que yo podría estar en esta mesa. Para mí, sin duda, es un honor. Bueno, ustedes tienen el trabajo que yo envié traducido. Ahora lo voy a acotar, lo voy a hacer un poquito más chiquito por razones de tiempo y que la virtualidad dice que tiene que ser así. Mi trabajo es psicoanálisis en el umbral y comienzo de esta manera. En 1936, para el cumpleaños de Freud, se juntaron un grupo interesante de gente, de notables, de amigos. Él cumplía 80 años y ahí Thomas Mann dijo una frase, habló muy lindo, dijo algo muy interesante que yo lo retomé para iniciar este trabajo. Él dice de Freud que lo que rescata es su trabajo como médico, como psicólogo, como filósofo, y dice este intrépido descubridor ha sido durante 2 generaciones un guía a través de regiones de la mente humana hasta entonces inexploradas. En todos los campos de la ciencia, en la literatura, en el arte, en la historia, en las religiones, en la prehistoria, en la mitología, en el folclore, también en la poesía, en donde
bajo ningún punto de vista podemos dejar de pensar que dejó una impronta muy profunda y su influencia aún la tenemos. Inicio mi conversación con este discurso para el cumpleaños de Freud. Inicio mi conversación con ustedes para decirles que la cuna del psicoanálisis se ubica en las fronteras. Fue el propio Freud quien, con paso intrépido y osado, sin ser artista, ni filósofo, ni físico, ni historiador, ni antropólogo, ni literato, se tomó todas las libertades para poder cruzar las fronteras, porque es la única manera en donde pudo encontrarse con los acontecimientos. Él no acató, el límite demarcatorio, sino que tomando las complejidades y los entrecruzamientos y las interfaces que subvierten lo existente y lo previo, pudo dar origen a lo nuevo. Sin subvertir, no hay nada nuevo. Freud había dicho de su Moisés: sé que me estoy entrometiendo en un terreno que no es el mío. No soy historiador y no tengo fundamento. Pero sin embargo, nosotros pensamos que él caminó sobre un fundamento desfondado, es decir, sin fondo. Porque así, interpelando los saberes consabidos, se puede fundar. Aquí viene la pregunta. Nosotros, los psicoanalistas, ¿nos animamos a trabajar de esta manera en los márgenes de los saberes consabidos? Porque tal vez la herencia de Freud no sea otra que esto, trabajar en los márgenes. El psicoanálisis y la extranjería es lo que yo pienso. Pienso que el psicoanálisis convive en la extranjería y se codea, se junta con la extranjería todo el tiempo, porque el psicoanálisis es en sí mismo extranjero y es apátrida, no pertenece a ninguna patria. Por ello es que nuestra conversación, la que espero que podamos tener entre todos, transite en un terreno de fronteras. Ya a través de la lengua estamos en un terreno de fronteras. O como me gusta decir, en un umbral, que es un punto de contacto entre aquello que permanece vacío y a su vez es una puerta, la puerta de la casa, del hogar de uno, por donde ingresa el otro. Vivimos en una sociedad que tiende a la desaparición del otro, en el que se imprime desde una política neoliberal la uniformidad y el imperio de lo mismo. Entiendo que hablar y escuchar en una escucha activa, en la que podamos dar la bienvenida en el umbral al otro, al que viene, reafirmar la alteridad y la diversidad, es, a mi modo de ver, la opción de alcanzar en conjunto las voces que parten desde y en las fronteras, sosteniendo la heterogeneidad y la diversidad con el extranjero. Nos remite a su vez a nuestra propia heterogeneidad y a nuestra propia extranjería. Es el terreno de encuentro necesario e ineludible para un psicoanálisis que mantenga su voz con vida, para que no muera. Todo sujeto es un sujeto de fronteras. Yo aspiro a pensar como mucha otra gente,
que el psicoanálisis y los psicoanalistas estamos permanentemente construyendo, deconstruyendo, en un tránsito que nuestro quehacer nunca es una superficie homogénea. Walter Benjamin hablaba de esto. Nuestro camino no es un camino homogéneo, más bien es una superficie rugosa, imperfecta y siempre inconclusa. Lejos quedaron los dogmas de la modernidad, que se hablaba de segmentarismo, de acumulación de conocimiento, de búsqueda de determinismo, de un conocimiento sólido, coagulado. La idea de sujeto se equiparó en esa época a la de individuo, a lo indiviso, a lo uno, a lo pura sustancia platónica. Hemos registrado un quiebre, ha habido un quiebre muy grande, antes que nuestra generación. Y quienes trajeron ese quiebre fueron los pensadores de la sospecha. Marx, que dijo, el sujeto de la historia no es un sujeto individual, sino es una clase social. Nietzsche, que declaró, al sujeto no le busquemos sustancialidad, algo compacto. Y por supuesto que Freud, con su enunciación radical, se encargó de enterar a la humanidad de que el sujeto era el sujeto del inconsciente. Hoy tampoco podemos desconocer al sujeto de la fragmentación del posmodernismo, ni tampoco al sujeto de la cultura cibernética y al sujeto de la exclusión. Porque ese sujeto de la exclusión pareciera que no puede vivir en la frontera, porque está en la exclusión. Que lejos está de la idea de un mundo transparente, porque en realidad estamos hablando de un mundo que se derrumba ante la incertidumbre y lo desconcertante de las políticas que preconizan la vida del ciudadano latinoamericano. Necesitamos una cartografía móvil, imprecisa, para ubicar al sujeto en los extremos y en los márgenes de una sociedad estremecida. Es así que nos habilitamos a apuntar que el psicoanálisis es un psicoanálisis de frontera. Esto lo podemos afirmar en la medida en que nos animemos a abandonar categorías absolutas e incursionar en los intersticios, dejando al lado del camino la idea de la historia como un proceso evolutivo y uniéndonos a los genealogistas, hablando de complejidades, hablando de movimiento, hablando de lo paradojal. Deleuze lo dice de una manera maravillosa. En 1995, Deleuze dice, la I no es ni lo uno ni lo otro, está siempre entre los dos. Es la frontera, no es el O, es el I. Es una línea de fuga, de fluencia, por donde aparecen los acontecimientos. Los fuertes no están ni de un lado ni del otro. Lo potente, me parece una muy linda palabra, es la frontera. La I de Deleuze abre el camino a lo múltiple, a lo simultáneo, al pensamiento paradojal, a aquel que ha puesto en duda, determinadas lógicas y sistemas lógicos que no alcanzan para comprender lo paradojal, lo simultáneo y lo que vive en la frontera. La apuesta es desmontar, problematizar, complejizar la relación inmediata y convivir con lo aparentemente opuesto. Es dejar abierto a lo complejo, a lo mestizo, que tensa e interroga
nuestras teorías y nuestra clínica. De esta manera, el desafío implica concebir un psicoanálisis que no está detenido en el tiempo, que no permite reposar en la tranquila seguridad de saberes conocidos y sacralizados. Antes bien, pensemos en términos de desafíos. Es una invitación a asomarse al abismo de lo desconocido, de lo no pensado, de retomar lo más fuerte del legado freudiano. Esta propuesta intenta evitar el abrigo de las verdades probadas y aprobadas. Es algo así como arriesgarse a caminar como Moisés en un exilio inquietante que empuja a la intemperie y a lo inédito. Y me gusta la palabra inquietante, porque lo inquietante implica lo novedoso, lo distinto, pero para partir por una ruta en donde podamos sostenernos en lo novedoso y en lo inquietante, pensé en algo que dice Deleuze en relación a la cartografía, a los mapas, que los mapas no buscan un origen, son un retoque con el siguiente, hay un desplazamiento del uno al otro. El recorriendo rutas en permanente movimiento, con jalones de heterogeneidad y complejidad que marcan determinados hilos del telar sobre lo cual se va tramando un diálogo de fronteras. Creo que tenemos que estar dispuestos a rever paradigmas, paradojas que desafían nuestros saberes establecidos e instituidos. En el trabajo que les envié, les puse una parte del diálogo de Goethe que lo dice de una manera tan rica, tan interesante, en donde Inquietud, que es un personaje, habla con Fausto, e Inquietud le dice a Fausto que ella siempre está presente, que ella es una angustiosa compañera, y Fausto dice que en realidad se calle, que le trae problemas, que no quiere saber nada con ella, que se vuelve loca con la idea de la inquietud. Pero creo que el Fausto de Goethe muestra extraordinariamente el rechazo a lo novedoso, que surge en el subrepticio del tránsito por los umbrales o por el umbral. Él manda a callar a Inquietud. Cuando nosotros mandamos a callar la inquietud, no podemos caminar por el umbral tampoco. Tenemos el desafío de pensar que nosotros no estamos escindidos de las marcas epocales, que bordean siempre nuestra historia y que están presentes en nosotros, en nuestra práctica y en nosotros como sujetos. Tomé una idea de Kristeva que me pareció muy interesante. Ella dice que los ritmos convulsivos de los acontecimientos de la vida cotidiana hacen puente con los síntomas y patologías que llegan a nuestros consultorios. Es inevitable pensar que siempre hay nexos entre la cultura y el dolor humano. Zizek y Dufour también lo dicen, y hablan de la segregación, y hablan de la Shoah, y hablan de la siniestra marca de exterminio a la diferencia. Voy a concluir entonces lentamente, recordando que los psicoanalistas somos seres de frontera, que si de alguna manera nos podemos definir en nuestra subjetividad, en nuestras teorías, en nuestra práctica, es viviendo en la frontera y viviendo en el umbral. Y vivir en el umbral
implica sostenernos con nuestras inquietudes, perdón, y nuestras incertidumbres. Las certezas nos matan y matan el psicoanálisis. Para ir concluyendo, no podemos quedarnos al margen al hablar del diálogo en las fronteras de los acontecimientos de gran escala social y política en la actualidad, como son la crisis sanitaria, las migraciones, el abuso del poder político, el deterioro socioeconómico y los efectos de todo esto en la vida cotidiana. La violencia desatada por el capitalismo avanza y su imperativo económico que atraviesa gran parte de nuestra convulsionada Latinoamérica nos hacen poner el foco en las fuertes manifestaciones de descontento social en los países en los que vivimos y en los de nuestros hermanos, que sumergidos en una potestad política y cuyo afán brutal por acceder a altas concentraciones de poder económico no mide, no importa las consecuencias en la vida humana y en las otras especies. Ello nos involucra y nos compromete a preguntarnos: ¿cuál es el impacto de todo ello en la construcción de subjetividades? ¿Y cuál es la tarea sin coartada y pendiente de los psicoanalistas aún por realizar? ¿Puede nuestro trabajo conjunto contribuir a ampliar nuestras referencias y tejer nuestros saberes con otras disciplinas para dar cuenta de las problemáticas actuales, tanto en nuestros consultorios como en el malestar de la cultura contemporánea? ¿Estamos de acuerdo los psicoanalistas en considerarnos habitantes de fronteras? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, então, bom, vamos passar então a palavra para Silvana Reia. Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença da Raia, que está coordenando a nossa reunião, e a presença da nossa convidada Elizabeth Chapuis, que também, né, abraçou o desafio de migrar o Congresso da FEPAL do formato presencial para o formato online também. Então, está conosco nesse desafio, né, Elizabeth? Bom, eu vou começar contando para vocês por que as dunas foram a imagem escolhida para o simpósio, né? Porque elas são uma imagem poética de uma fronteira em movimento. As dunas têm uma forma própria, mas elas são feitas ao sabor do vento, que provoca a migração da areia de diferentes lugares, mesclando um no outro num deslocamento poroso. As fronteiras em movimento, então, compõem para nós a imagem poética que eu vou apresentar da psicanálise, autônoma, mas porosa, podendo ter uma visão ampliada. A gente sabe que o Freud é um sujeito da diáspora e é provável que essa condição tenha comparecido também, né, na construção da psicanálise, que se dá sempre neste movimento entre dois. É uma disciplina que foi e que continua se constituindo pelas fronteiras. Bom, todo mundo recebeu os textos integrais das plenárias, então aqui, para fazer um resumo, eu vou levantar 3 pontos. O primeiro, que a psicanálise se constitui como disciplina pela alteridade, né? E não só pela alteridade do mundo, com as suas interlocuções com outros campos do conhecimento, mas também se constrói na fronteira entre a clínica e a teoria. Um segundo ponto, que a psicanálise considera um homem como um ser de fronteiras, né? Uma vez que a vida humana se dá na presença fundante do outro. E o terceiro, que esse movimento multi- e interterritorial se faz presente no processo de análise e é fundamental também para a formação do analista. Então, no primeiro ponto,
né? Eu acho que a gente sabe que o Freud sempre teve e sempre, de certa forma, precisou de interlocutores, alguns até radicais, para construir o próprio pensamento. Então, a gente sabe a importância da correspondência com Fliess no começo, né, da psicanálise, o pastor Pfister, os escritores Stefan Zweig, Romain Rolland, né, Einstein, enfim, só para citar alguns. Mas o Freud também construiu uma disciplina considerando as fronteiras entre o individual e o social, né, como ele aponta em Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, de 21, onde ele deixa evidente que a relação individual-cultural se dá num espaço de intersecção, onde cultura e sujeito estão em mútua constituição, e que a cultura não diz respeito apenas ao saber social, mas está intrinsecamente ligada à clínica do sujeito, devido à presença do outro na vida psíquica individual. Para fazer um parênteses, né, 100 anos depois, a Janine Puget, uma analista argentina, reconhecendo a presença inevitável do outro, vai sugerir que em lugar de enquadre se use o termo dispositivo analítico, né, uma vez que ela considera a importância de que se inclua todas as questões socioculturais presentes no campo analítico, né. Bom, voltando ao Freud, podemos ver que ele parte com os pés apoiados no espírito do tempo, mas ele sempre dá um passo, ou alguns passos além desse espírito, né. O começo do seu trabalho se dá consonante com o momento onde as questões da consciência estavam em pauta, como a Elizabeth lembrou bem, né, consciência como uno, como a identidade única. Tanto, né, que o Freud, em 1874, ele frequenta o curso do filósofo Franz Brentano, que se dedicava à investigação de uma consciência inconsciente atuando no psiquismo. Uma noção que a psicanálise vai ultrapassar, levando o conceito de inconsciente ao estatuto de uma alteridade em nós, com leis e lógicas próprias, constituindo o sujeito do desejo, não mais o sujeito da consciência, né? A gente também pode entender a guinada teórica da segunda da tópica segundo o espírito do tempo também, no caso da Primeira Guerra, que leva Freud a começar a pensar em questões da destrutividade humana. Também soma-se a isso a chegada à clínica de soldados com sintomas pós-traumáticos, retornos de experiência de desprazer, compulsão à repetição, que vão desembocar na concepção de pulsão de morte. Da mesma maneira, no espírito do tempo da Primeira Guerra e inserido na cultura da social-democracia vienense, em 1918, no discurso do 5º Congresso de Psicanálise de Budapeste, o Freud assume uma postura ética e política, estimulando a criação das policlínicas psicanalíticas gratuitas e que funcionaram até a ascensão do fascismo, também segundo o espírito de cada tempo. Recomendo para quem se interessa ler o livro da Elisabeth Dantot, As Clínicas Públicas de Freud, é bem interessante. Bom, além disso, o próprio caminho de construção do corpus psicanalítico se faz pela tensão da fronteira entre prática clínica e o pensamento sobre essa prática, né? Porque a clínica sempre coloca em xeque a teoria, uma vez que cada atendimento vai colocar em crise tudo aquilo que foi pensado anteriormente, tudo aquilo que já era sabido. E se o pensamento psicanalítico se organiza na fronteira com a prática do atendimento, fundamental nesse percurso também é o processo de escrita dessa prática. E aqui o Freud novamente ultrapassa fronteiras, porque ele ultrapassa a linha do relato médico de caso clínico, baseado no relato de sintomas, e ele vai fazer um relato que se baseia na história do doente e não no histórico da doença, apresentando a psicopatologia do ponto de vista narrativo e não descritivo. E assim ele se aproxima da fronteira do estilo literário, né? Em estudos como estudos sobre histeria, ele mesmo vai dizer, vou fazer uma citação livre, né, que ele sempre se surpreende em constatar que os casos clínicos dele são lidos como romances. Por assim dizer, ele diz, eles não estampam o sinete da seriedade dos escritos de cientistas. E aí
ele arremata dizendo que ele se consola, pensando que esse resultado depende por completo da natureza do objeto. A natureza do objeto, do nosso objeto, é que ele é simultaneamente objeto e sujeito. Portanto, também numa natureza entre dois, que a Elizabeth trouxe também, né, nessa ideia do Deleuze, do E, ou I, né, que é o que faz o Freud inventar um novo gênero de escrita, um novo tipo de escuta e um novo tipo de clínica, que se dá no trânsito contínuo também de fronteiras entre realidade objetiva, realidade psíquica, como ocorre no campo transferencial. Bom, o segundo ponto, né, é que a psicanálise também se dá na alteridade, porque ela vai supor que as bases da vida humana se dão na presença fundante do outro. Isso já desde a introdução ao narcisismo de 14, que o Freud vai apresentar a nossa vinculação primeira, como uma primeira fronteira estabelecida com o outro, né, no processo de identificação. É esse processo de identificação que possibilita a saída do narcisismo em direção à alteridade. Um caminho que vai se dar por múltiplos lutos de objetos amados, que ao serem substituídos, vão se desdobrar em múltiplas identificações. Então, de um primeiro outro, a gente se amplia em vários outros, tantos outros, né? E o movimento identificatório é uma condição necessária para que o ser humano seja sujeito. E quem é esse outro? Né? O outro é a cultura singularizada na mãe, na família, no social, no próprio analista. E isso vai nos levar ao terceiro ponto, que é a clínica e a formação do analista. Bom, a gente sabe que o psiquismo é constituído por fronteiras. Temos consciente e inconsciente, representado, não representado, irrepresentável, as fronteiras móveis das diferentes temporalidades. Ou seja, o aparelho psíquico está sempre em movimento, contínuo. Sem esse jogo, ele perde a sua vitalidade. Na clínica, os pacientes contemporâneos confirmam que psicanálise e mundo têm laços inseparáveis. Segundo o espírito do nosso tempo de hipervisibilidade virtual, hiperconsumo hedonista e de identidades líquidas, as patologias narcísicas mostram dificuldades no processo de simbolização, que chegam até nós através de queixas de insatisfação existencial, de um vazio e, sobretudo, de dificuldade de relações de alteridade. São essas questões que vão marcar os sofrimentos psíquicos contemporâneos, algo que o Canelas e a Rosine apresentaram na plenária da sexta anterior. Por outro lado, o próprio termo borderline, do Green, sinaliza que também estamos numa região de fronteiras mal definidas. O sofrimento narcísico que chega na clínica aponta para uma falha no processo de construção de si, né, que tem a ver também com uma falha na função simbolizante do outro, que não oferece uma contenção suficiente para a intensidade pulsional. O que faz também a gente lembrar, né, que também é um conceito fronteiriço, pulsão é um conceito fronteiriço também entre o somático e o psíquico, né? E como um resultado, né, dessa falha, até como uma defesa, há uma falha na instauração desse espaço simbólico entre dois. Isso vai provocar um empobrecimento psíquico e dificultar o caminho em direção às relações de alteridade. Então, esses casos, eles não só vão reiterar para a gente a importância das relações intersubjetivas na constituição do psiquismo, mas também vão mostrar que a presença do objeto se faz fundamental, o que leva a gente a adotar no consultório uma perspectiva intersubjetiva e não apenas intrapsíquica. Porque aqui é fundamental que o analista ocupe o lugar de objeto para poder estimular as possibilidades de simbolização do paciente, né? Isso, de alguma forma, nos aproxima daquele ideia de construção que o Freud apresenta em 37. Né? Então, também, o enquadre é uma região fronteiriça, né? Também é uma região de encontro entre dois mundos. Não só entre o mundo do analista e do paciente, mas também o encontro de qualquer psique com o mundo. E a partir deste lugar,
né, é fundamental manter o movimento nas bordas da teoria e da clínica, evitando a fixidez naquilo que o Pontalís fala de uma maneira muito brilhante, né, de obediência, né, evitar a obediência aos autores, aos mestres, né. O que me lembra de uma questão muito interessante que surgiu de um escrito na última plenária. A questão era, mas escuta, se ficarmos presos nos nossos referenciais bibliográficos, será que a gente vai perder o potencial de ultrapassar as fronteiras, que é a vocação da psicanálise desde Freud? Me parece uma questão fundamental, né, que foi levantada, porque esta obediência a qual o Pontalí alerta, ela nos leva a cair em especializações. E quando a gente se torna especialista exclusivo em um determinado território, a gente corre o risco de relegar a alteridade ao não pertencimento, sem direito à existência, no campo teórico clínico da psicanálise, do mesmo jeito como se dá no campo da desigualdade social, nos nacionalismos xenófobos, que atribuem a verdade exclusivamente ao que se entende por nós, né, e relegam qualquer outro à inferioridade. Portanto, é fundamental a ideia de umbral que a Elizabeth trouxe, né, porque o umbral é um ponto de passagem. Pode ser uma porta, pode ser uma janela, mas é um lugar por onde se ingressa para poder chegar até o outro, seja o paciente, seja uma teoria, seja um autor. Por isso eu insisto, né, falei na abertura e insisto agora, nas regiões fronteiriças como lugares de encontro entre dois mundos. Porque em movimento as fronteiras são lugares de devir e de criatividade, para o sujeito, para a produção teórica, para questões de enquadre, para a clínica do particular, para a clínica extramuros e para o entendimento das questões políticos, culturais e sociais. Somente em movimento podemos ter experiência de troca e de produção de sentido. Manter-se na posse de um terreno seguro, um terreno conhecido, ficar no mesmo, sem interesse em conhecer o outro, na sua diferença, esse é um risco que nós não podemos correr enquanto psicanalistas, sob a pena de matarmos aquilo que julgamos estar praticando. Obrigada. Obrigada, Silvana. Lindo trabalho das duas colegas. A Elizabeth falou de uma psicanálise nos umbrais, em limiares, como espaços de entrada para o outro, das incertezas e do inquietante que apontam no desconhecido, que é o caminho de um psicanalista, e do necessário contato com a perturbação que vem do exterior e do encontro com outros saberes. Só assim se formará um psicanalista comprometido com seu tempo. A Silvana complementa, né, essas ideias partindo das dunas como fronteiras em movimento, que ela aproxima do saber psicanalítico também, sempre atravessando fronteiras, transgredindo-as por vezes, como fez Freud. Faz uma retomada dos momentos históricos que levam à criação da psicanálise no registro da alteridade e entremeia ideias e teorias psicanalíticas e seus movimentos, nos advertindo do risco que é, para um psicanalista, como ela terminou agora, né, manter-se num terreno seguro, propondo que é da essência da psicanálise o caminho por terrenos móveis e o interesse em conhecer o outro em sua diferença. Então, acho que são duas leituras que têm a ver com o Zeitgeist, né, com o momento do nosso tempo, com o espírito do nosso tempo, e a gente já tem aqui algumas perguntas. Eu vou, então, vou ler na ordem que chegaram, tá? Então, a primeira pergunta é Júlio Geller, que pergunta para ambas as palestrantes: como pensar a fronteira entre o analista no exercício de seu mistério e o analista como cidadão de uma sociedade geradora de fortes angústias, tal como acontece nesses tempos sombrios?
Quem gostaria de um pouquinho a respeito? Acho que é mais uma colocação, né, do que... Porque eu acho que pega um pouco do trabalho das duas, né? Pero me parece una excelente pregunta. Me parece que tanto lo que presenté como lo que presentó Silvana habla de esto, ¿no? De lo favorablemente inevitable que es que tanto el paciente como el psicoanalista forman parte, somos personas atravesadas por lo epocal y por las ideologías y por nuestras maneras de posicionarnos en el mundo. Los otros días escuchaba a Mariano Orenstein, un gran amigo, que decía algo así como que los psicoanalistas ya no mantenemos esa situación de seres extraños que vivimos en otro planeta y que en realidad no formamos parte de la cotidianeidad del mundo. Por eso yo al final de mi conversación recién decía, nosotros estamos todos juntos en una Latinoamérica convulsionada, atravesada por lo epocal, nosotros y nuestros pacientes. Concordo, né? Nós estamos todos juntos. Eu acho que o espírito do tempo é para todos. Agora, eu acho que temos que considerar que há uma assimetria, né, no consultório. Okay. E lembro do texto da Janine Puget, que nós até trabalhamos lá num webinar, onde coloca essa questão dos mundos superpostos, né? Então, sim, nós estamos no mesmo mundo. Acho fundamental que o analista considere isso, inclusive para ele poder estar com seu paciente, como um sujeito, né, e não como um objeto só, né? Mas sem estar colado, né? Não sei se é isso que o Júlio estava querendo dizer, mas sem estar colado. Junto, porém não colado. Talvez seja uma boa imagem, né? Agora, o analista como cidadão me fez lembrar em algo que o Green fala, agora não me lembro em que texto, mas ele diz: ser psicanalista é ter uma visão psicanalítica sobre o mundo. Isso que é ser psicanalista. A gente não tira o olho, né, para ver de outra maneira, né? Então, a gente no mundo, a compreensão do mundo nossa passa por aí, né? Do mesmo jeito que passa pelo nosso paciente, só que em relação a questões sociais, políticas e tudo mais, né? Agora, eu concordo com a Elizabeth, concordo com o Mariano nesse sentido de que são tempos muito difíceis que nós estamos passando, como cidadãos e como analistas também, né? Bom, temos várias perguntas e muitos elogios. O Bernardo Tanes, uma pergunta para Elizabeth. Parabéns, Elizabeth, muito clara e propositiva a tua fala. A título de provocação, ele pergunta, com toda a minha identificação pelo teu pensamento, como você percebe hoje a tendência na psicanálise no mundo? Você reconhece tuas ideias ou se sente estrangeira? Não sei se... Un fuerte abrazo, Bernardo, y un beso. Yo creo que hay mucha gente y esta pregunta viene de Bernardo y él nos ha seguido en muchas situaciones luchando por repensar las políticas institucionales en las instituciones psicoanalíticas y la verdad que yo creo que hay mucha gente que piensa de esta manera, no me creo una innovadora para nada y sí creo que en todo caso la extranjería no siempre la logro.
lamentablemente, pero es algo a lo cual tiendo y de hecho me siento muy cómoda conversando con gente o con compañeros, colegas, amigos, pensadores que tienen la capacidad de viajar, ir y volver y no sentirse con la certeza de un pensamiento cerrado, sino con la inquietud, como dice Goethe, de aquello que nos llena de incertidumbre, más allá del apasionamiento de nuestros discursos. Obrigada, Elizabeth. E agora, o Bernardo também faz uma pergunta para a Silvana, parabeniza pela clareza, pelas potentes ideias para a clínica, e ele diz que você falou no limite ou falha na função simbolizante do outro. A pergunta vai direcionada ao papel do contexto social e político que teria uma contribuição negativa para a função simbolizante? Então, é uma pergunta, se esse contexto, né, teria essa... Haveria uma clínica, mesmo intersubjetiva, à prova do social? A prova do social? É para vos, Silvana. Haja provocação, né? Olha, acho que, com certeza, todos nós somos parte da cultura. Fazemos e somos feitos pela cultura. Se a gente tem uma cultura onde haja, de alguma maneira, um estímulo à simbolização ou às representações, claro que eu acho que a gente tem sujeitos com menos questões nesse sentido. Ocorre, né, que o nosso tempo é um tempo que não contribui em nada para isso, né? E parece que as coisas começam a ficar cada vez pior, porque se a gente for pensar, né, naqueles textos visionários, podemos dizer, né, do Debord sobre a sociedade do espetáculo, é um texto dos anos 60, né? Ou mesmo Christopher Lasch, que também lá dos anos 70, se não me engano, né, falando sobre as questões da cultura narcísica, onde lá para cá, né, as coisas pioraram bastante nesse sentido. Então, a gente não tem uma sociedade estruturada de uma maneira a contribuir para que as pessoas sejam solidárias, que se respeite a diferença, e, pelo contrário, cada vez mais tem um acirramento dessa divisão entre nós e os outros, né? Os outros são os inimigos e nós estamos certos. Bom, isso não facilita em nada e nem possibilita em nada a formação de esse espaço entre dois que é tão importante internamente e ser vivido internamente e externamente na relação com o outro, né? Então é isso que comparece na clínica. Do meu ponto de vista, não dá para pensar, se eu entendi bem a provocação, nós não podemos pensar numa clínica fora, né? Pelo contrário, a clínica como homem está dentro, né? É clínica e cultura, clínica e social, ainda que seja a clínica do sujeito singular, né? Analista paciente no consultório. Não sei se respondi. Acho que sim, mas, bom, tem uma pergunta aqui que é significativa, acho que para as duas, né? Qual é o risco dessa mobilidade nas fronteiras para práticas não bem fundamentadas, trazendo risco para a credibilidade da psicanálise? Quem faz essa pergunta é Juliana Mazaki, e eu acrescento aí uma questão que pode, talvez, movimentar a questão. As fronteiras mais rígidas são entre a psicanálise e as demais disciplinas, ou seriam, dentro da psicanálise, as fronteiras mais rígidas? Dentro da própria psicanálise, a rigidez das fronteiras?
né, Raia, juntando um pouco. o que será que a Juliana, se não me engano, o nome, quer dizer com essas. O que seria prática fundamental? O que será que ela está querendo dizer? Quer dizer, coisas que não são psicanálise e adotam este nome. Será que é isso? Não, não sei. Eu não entendi Talvez bem. ela possa complementar a pergunta, né? Pienso también que hay una parte de la pregunta, no sé si esta persona, si lo comprendí bien, entiendan que yo hago un esfuerzo, Sí. los entiendo, pero por momentos me pierdo un poquito. Yo creo que quien pregunta en relación a las fronteras con otras disciplinas y a las fronteras dentro del psicoanálisis, me parece que hace una pregunta sumamente interesante. Yo creo que los psicoanalistas debemos vivir en la frontera, que era la propuesta en relación a las otras disciplinas. Vivir en el umbral nos da otras posibilidades, pero creo que las más complejas es lo que señala esta pregunta, ¿no? Que son las fronteras dentro del psicoanálisis, las fronteras teóricas, las fronteras de los ismos, lacanismos, freudismos, kleinismos. Los ismos son muy preocupantes dentro de nuestra profesión. Las fronteras institucionales, las jerarquías que no permiten caminar en las fronteras, los lugares logrados para siempre, como en los, voy a decir cosas que molestan, pero algo así como en el club, cuando alguien es socio vitalicio. No, los psicoanalistas tenemos muchas fronteras, muchos más entre nosotros que con los de afuera. Me pareció excelente tu pregunta. Sim, sim, Y porque son las más difíciles. Ahí se juega concordo. el poder. Ahí se juega el poder. Sim. Sim. Com certeza, essas fronteiras, vamos chamar assim, internas, são as mais complicadas, né? E concordo com os ismos, né? E também um pouco nessa ideia que eu trouxe do Pontalis, né? Que, bom, quando você vira um especialista e se coloca nesse lugar de alguém que sabe e que é uma autoridade a partir desse lugar, bom, você está em outro lugar. Você não está no lugar da inquietude. Vai embora. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que não tem a ver com psicanálise, pelo menos da maneira como eu entendo. Quer dizer, se manter nesse lugar da dúvida, da inquietação ou da inquietude, como a Elizabeth trouxe, né? Quer dizer, se manter neste equilíbrio fronteiriço, né, é fundamental, né? Fundamental. Saber que não sabe, né, ou se colocar nesse lugar, fundamental. Mas concordo que é um lugar difícil. Nesse sentido, né, um pouco para pegar a questão do estrangeiro, né, Elizabeth, que o Bernardo te provocou, quer dizer, nesse sentido, dentro da psicanálise também tem sensações e situações de estrangeirice ou de estrangeiridade, né? Y probablemente, guiados por esta pregunta, podríamos decir algo muy cortito, que la complejidad que implica estas situaciones de fronteras dentro de las instituciones, a mi modo de ver, siempre están profundamente ligadas a situaciones transferenciales institucionales que van marcando quiebres y desajustes que las nuevas generaciones, por favor, las nuevas generaciones, intenten quebrar como los maestros de la sospecha, que vinieron rompiendo cosas que no van. Y esto tiene mucho que ver con lo malo de lo transferencial, no con lo bueno. Sim. A pessoa que fez essa pergunta sobre as não fundamentadas, ela complementou.
seriam práticas que transitam nas teorias psicanalíticas, mas que a utilizam de forma pessoal e alegando mobilidade da técnica. Complicado. Silvana, es toda tuya. Es toda tuya a pergunta. Eu acho que não é isso que nós estamos propondo quando a gente fala de mobilidade de fronteiras. Porque mobilidade de fronteira não é, abriu, vale tudo, né? Não é disso que a gente está falando, né, Elizabeth? A psicanálise tem, claro, tem um método cuja plasticidade se pôs à prova nesse momento onde a gente teve que migrar os atendimentos presenciais para virtuais. Então, se pôs à prova, se mostrou potente nessa plasticidade dele, mas nós temos um corpus muito bem definido em relação ao que é psicanálise e o que não é. Aqui ninguém está falando de fazer uma psicanálise à moda da casa, né? Acho que não é isso, né? A ideia de fronteiras em movimento não se aplica a isso que a Juliana está trazendo como práticas não fundamentadas. Não é disso que a gente está falando. Acuerdo totalmente con lo que decís. A Dora Tognoli pergunta para as duas. Estamos nos sentindo melancólicos, quiçá nostálgicos, diante de um tempo perdido? Num certo umbral sombrio, nada convidativo para caminharmos? É uma pergunta, vou repetir para a Elizabeth principalmente. Estamos nos sentindo melancólicos, talvez nostálgicos, diante de um tempo perdido? Num certo umbral sombrio, nada convidativo para caminharmos, né? Ela fala da nostalgia desse momento e se isso, né, nos coloca numa posição um pouco paralisada nesses tempos sombrios. ¿Quién es la que lo pregunta? ¿Cómo se llama? Dora Tognoli. Dora. Sí. Bien. Dora, sí, tienes razón. Es cierto, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo en donde hablamos mucho de incertidumbre y somos muy habilidosos en la teoría y en hablar de las inseguridades. Pero tu pregunta se une un poco a la pregunta que le hacía Bernardo a Silvana. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué está pasando con esta realidad? Yo coincido contigo en que es una realidad compleja, difícil, sanitaria, política, económica. Latinoamérica está sufriendo profundamente, está entremecida, pero precisamente por ello, a cuenta de ello, tenemos que caminar en el umbral. Más que nunca, animarnos a caminar en el umbral. Más que nunca encontrarnos a través de esto e imaginarnos que estamos juntos y no nos vemos. Y es muy triste que no nos veamos. Pero ¿saben qué? Es nuestro gran desafío actual. Y ante esto tenemos que caminar más que nunca en el umbral, porque ahí vamos a enterarnos, vamos a acercarnos a otras cosas. Y nos vamos a encontrar con algún extranjero perdido que también está caminando por el umbral. Posso falar? Acabou, Elizabeth? Olha, a Dora falou em melancolia, né? E eu acho que sim, acho que a gente está vivendo tempos de um luto dificílimo, por um lado,
por outro, eu acho que a questão uma das questões do momento é a impossibilidade de viver lutos, que eu acho que muito do que a gente está colhendo hoje em dia vem de uma impossibilidade de viver lutos. Agora, você falou em nostalgia, e aí eu vou adiantar um pouquinho algo que eu vou falar na mesa de encerramento, mas eu vou adiantar, porque o Bauman, ele tem um livro que chama Retrotopia, que na questões de utopia ou de distopia, ele vai falar dessa retrotopia, né, que é essa nostalgia de um passado, né, e do perigo que isso traz, porque ele entende muito desses movimentos neonacionalistas, ufanistas e tudo mais, como se fosse uma idealização de um passado onde tudo era seguro, onde tudo era bom, e isso pode levar a buscar ausências de incertezas em regimes totalitários, né? Então, pensei nessas duas palavras que você trouxe, nostalgia e melancolia, né? Uhum. Agora, o poeta sempre falava caminhar sempre, né? Sim, podemos caminhar mais preocupados, menos preocupados, mas como a Elizabeth falou, não podemos escorregar para a certeza nem de um lado nem de outro, vamos continuar na fronteira, vamos continuar no umbral. Com certeza seremos poucos, mas não estaremos sozinhos. Sí, y me pareció muy interesante esta vuelta que le das a la melancolía o al deseo de encontrarse con algo del orden de lo certero, que es muy peligroso, ¿no? Vos haces una excelente conexión con Bauman, en donde en realidad también la certeza es una gran mentira, pero bueno, los regímenes totalitarios intentan hacernos creer esto. Esto que nos está pasando es muy difícil, es terrible, pero es así. Antes probablemente no teníamos un contacto tan carnal, tan cercano como lo tenemos hoy. Pero me pareció muy interesante este recorrido que das vos en relación a quedarse prendido con el pasado, sí, que marca una supuesta, comillas. No sé si ustedes hacen así cuando quieren decir comillas. Sí. Vean, certeza. No quiero hacer ningún gesto que sea malinterpretado. Tranquila. Ustedes me avisan. Bom, acho que juntando um pouco com essa pergunta da Dora, tem uma pergunta da Cíntia Xavier de Albuquerque, que pergunta como sustentar a clínica sentindo-se melancólico, e eu vou juntar outras duas. Uma da Priscila Carvalho, que diz, pensando que sempre temos de estar na fronteira e contra a corrente, para lembrar Laplanche, e uma do Miguel Calmon, que diz, a psicanálise tem um mais além? Então, como sustentar a clínica sentindo-se melancólico? A psicanálise vai contra a corrente? Tem um mais além? Acho que sim. Eu acho que a psicanálise vai contra a corrente. E acho que cada vez mais a psicanálise é um lugar de resistência. Eu acho que é uma boa imagem, né? A gente vai na contracorrente, a gente propõe reflexão, a gente propõe autorreflexão, a gente propõe um processo que não tem começo nem fim, a pessoa entra para fazer quase uma travessia também, que é uma outra expressão do Pontalis, né? Quer dizer, num fora tempo, porque você não tem objetivos. Paciente novo que chega, que é paciente que primeira vez que faz análise, quer saber como é que mede os resultados. Como é que você mede os resultados de uma análise? Quer dizer, a gente propõe algo que é completamente contracorrente, né? Eu acho que sim, e acho fundamental. A gente cria um lugar onde as pessoas constroem narrativas, desconstroem e constroem narrativas, algo que o espírito do tempo não tem lugar no espírito do tempo,
né? O tempo da pressa, do hiper, do excesso. Então a gente vai na contracorrente, ainda bem, né? Porque a gente pelo menos oferece um lugar de, mantém um lugar de resistência e oferece um lugar de resistência e de mudança, de possibilidade de mudança. Como sustentar a clínica, o analista melancólico, o que eu vou dizer? ¿Qué va a decir? O que eu posso dizer? Yo pensaba algo en relación a esta pregunta que me parece que, bueno, que no, un analista melancolizado está complicado. Perdón. Não, é só que a pessoa que fez a pergunta fez questão de escrever também que ela menciona que a psicanálise e o psicanalista também, né, a vitalidade, a criatividade e a esperança do analista, né, junto com essa questão da melancolia. Ela fez questão de colocar esses outros atributos, né, que essa a gente... Yo pienso que nuestro trabajo clínico es imposible que esté desconectado de estas cuestiones. A mí me hacía pensar en Walter Benjamin cuando habla de que la verdad aparece cuando uno se cepilla, pasa el cepillo a contrapelo, ¿no? No al pelo, sino a contrapelo. Tal vez poder enfrentar esto que es la melancolía, encontrar algo del orden de la creatividad, como dice esta persona, sea el analista trabajar a contrapelo consigo mismo también, no solamente en el al apelo, no sé si estoy diciendo palabras que ustedes me entienden, sino tomar un cepillo y en lugar de hacerle así, ir en contra del pelo, porque ahí, dice Benjamin, aparecen pequeños relámpagos, lucecitas de verdad. Creo que el problema es ir al pelo. Uno es absolutamente producto y marcado por lo epocal, pero puede quedar en ello o puede hacer una adecuada resistencia. Essa imagem do contrapelo, gosto dessa imagem do contrapelo, Elizabeth, porque é um tipo de resistência, uma imagem de resistência interessante. Né? Gostei. Gustavo, me alegro. No es mío, es de Benjamin. Sí, mas porque... Alguna lucecita de verdad. Algo. Sim, porque a resistência também pode ter um sentido bélico, né? Pode ter esse sentido. E o contrapelo não, é outra coisa. Gostei. Bom, acho que também aqui a gente pode tentar juntar. A Raquel Azenberg fala, né, que o lugar ético do psicanalista não teme fronteiras. Então, como seria esse caminho dentro da instituição? E aí, um outro colega, que não diz o nome, pergunta, né, com esta pandemia em relação a mudanças, será que nós teremos, né, seguiremos o caminho do Freud, seguindo, avançando e quebrando paradigmas, né? Então, na instituição, também rompendo fronteiras ou não temendo fronteiras, como serão, né, os paradigmas que a gente vai atravessar ou não, né? Me identifico con él en el sentido de que abre a una pregunta y a un desafío. Yo tengo la impresión, y no siempre he sido bien recibida por pensar esto, que quedarse con la palabra seca, dura, sacralizada, sin poder desafiarla, y como dice Foucault, que el poder
tenga una vuelta, que circule, que no queda atrapado, no siempre es bien recibido en las instituciones psicoanalíticas pensar de esta manera. Yo creo que tenemos una oportunidad impresionante, los analistas en este tiempo y las instituciones psicoanalíticas, de rever profundamente sus reglamentaciones. Y esto no es alejarse de Freud, esto es tomar el legado de Freud. Tomar el legado de Freud no es someterse a la palabra sacralizante, sino es rever cómo se funciona institucionalmente. Este revés, no sé si ustedes dicen revés, este golpe tan intenso, tan brutal que tenemos como seres humanos, que nos golpean en nuestra propia subjetividad, en nuestros lugares de pertenencia, también golpean las puertas de las instituciones psicoanalíticas, también golpean las puertas de las políticas de quienes nos gobiernan. Quienes no puedan tomar esto y rever y hacer una crítica profunda, sincera, ética, dijo alguien, y me da mucho temor que esto no ocurra, me da mucho temor el querer volver a ser los de antes. Sim. Acho fundamental a questão ética, da ética, né? Quer dizer, que é o ser psicanalista, né? Não é a ética do psicanalista, né? É o ser do psicanalista que é ético. Sim. E eu acho que é o que nos garante nesse lugar de resistência, por um lado, mas eu compartilho com o temor da Elizabeth, né? A gente também resiste até quando podemos, né? Dá um certo temor de fato, né? Agora, a gente descobriu, né, com a situação da pandemia, do isolamento, dessa migração que a gente fez, quer dizer, a gente descobriu que a gente pode ser psicanalista em settings bastante variados, porque praticamente todo mundo migrou dessa maneira, muito difícil no começo, depois, de certa forma, fomos nos habituando e as análises foram correndo dessa maneira. Então, isso pode ajudar a gente a pensar, né, de novo, nessa ideia de uma plasticidade, mas mantendo a fronteira da ética, que é o que nos constitui, né, que talvez a gente tenha outras possibilidades, conforme as situações forem aparecendo. É uma esperança, né? Pelo menos é o que eu penso um pouco, para não ficar tanto com o temor de que a gente não possa conseguir isso, ou que a gente possa sucumbir, né, a forças no sentido do que a Elizabeth estava trazendo. Né? Porque me parece en un punto que cuestionar lo instituido no es ser un terrorista sin ética. Cuestionar lo instituido es la función de los analistas, porque si no, ¿qué hacemos los analistas? Nuestra clínica implica cuestionar lo instituido, no hacer una lectura superficial. Entonces, me parece que a veces esto se confunde con la idea de una actitud terrorista y no ética. No, es nada más que cuestionar lo instituido para ver si hay una apertura a lo instituyente. Esto creo que es lo que probablemente nos permita no quedar paralizados, como decía un analista en su pregunta hace un rato. O Miguel Calmon complementa dizendo que na última citação do texto da Elizabeth está o mais além. Então,
Bom, então quem tem o texto pode ler, né? Que a Elizabeth oferece o mais além no próprio texto dela, né? E indo então neste mais além, a Marta Úrsula, ela diz, confrontando a situação da tristeza e o enlutamento de Freud após a Primeira Guerra e a devastação da pandemia dos anos 20, sabemos que os escritos mais paradigmáticos e revolucionários foram inspirados num clima trágico. Não poderíamos imaginar que as calamidades podem ser propulsoras mentais à criatividade? Não sei se eu concordo. Não precisava tanto, né? Não, Marta, eu entendo. Não, eu penso que tem pessoas que até que têm possibilidades de viver situações muito difíceis e fazer coisas muito boas com elas. Eu acho que sim, mas eu não acho que elas necessariamente são propulsoras. Porque senão parece aquele raciocínio de que os artistas queriam melhor quando eles estão em situação pior ou quando estão numa situação, ou na censura, né? Quer dizer, quando você tem uma adversidade, não sei se eu concordo assim com essa lógica, mas eu acho que sim, a pessoa que está ligado ao espírito do tempo, a pessoa que tem condições de pensar, que tem condições de ir além, ela faz coisas boas, tanto em tempos de bonança quanto em tempos de guerra e de calamidade, eu penso, né? Será que o Freud não teria chegado na segunda tópica se não tivesse tido a Primeira Guerra e todas as outras? Não sei, aí seria uma especulação, não sei. Acho que não, porque ele já vinha, enfim, desde do Totem e Tabu, já tem a questão da violência. Então, não sei se eu acho que não é por aí. Pelo menos da maneira como eu penso, acho que não é muito por aí. Não sei o que você acha, Elizabeth. Me tomé el tiempo mientras tú hablabas y pensaba en los grandes, bueno, en Benjamin, que lo nombré hace un ratito, que estuvo huyendo de una guerra horrorosa, en Picasso, yo tampoco, a ver, yo no me siento en condiciones para responder eso, esto quiero decir. Yo puedo decir que lo que me parece, pero no tengo la capacidad de responder a esto con certeza. Sí hemos visto que a posteriori de situaciones muy dramáticas han aparecido personas en el arte, particularmente en el arte, en las ciencias, en la cultura, con un brillo muy fuerte. Que sea condición, yo no lo puedo responder, porque no me siento en condiciones de responder eso. Bom, o Canelas pergunta, Freud faz uma crítica severa da religião em Futuro de uma Ilusão. Como vocês veem hoje o papel da religião para a psicanálise? Penso em informações ditas psicanalíticas feitas por instituições religiosas. Elizabeth, não sei se vocês têm essa situação lá, mas talvez seja bom contextualizar um pouco, talvez, do que o Canela esteja falando, né? Quer, Raia, contextualizar para a Elizabeth? Aqui a gente tem tido algumas instituições religiosas que se alardeiam, né, ou se propõem a fazer uma formação psicanalítica. Então, acho que o Canela está tocando neste ponto, nessa
miscelânea, né, nessa coisa um pouco atravessada, uma grande travessia de grandes fronteiras, né? Assim, um pouco na linha do que a Juliana perguntou lá atrás também, né? Exatamente, sem muita... Aí é um arrombamento de fronteiras, né? Porque a gente está falando de fronteiras em movimento, mas estamos falando de fronteiras, a gente não está falando de arrombamento ou de ausência de fronteira, né? Que eu acho que uma psicanálise teológica, com certeza, é um arrombamento de fronteira. É uma invasão, no certo sentido, de, né, destruição de fronteira e invasão, né? De um campo no outro. Né? Nós estamos, yo creo que la paradoja, ¿no? Yo creo que la paradoja es con lo cual uno puede intentar vivir, pero creo que hay aguas imposibles de juntarse, que una es la mirada teológica, de la mirada filosófica, artística, científica, narrativa del psicoanálisis. Yo creo que la teología en esto sostiene todo lo que estuvimos hablando hasta hace un rato, que sostiene algo del orden de la palabra sacralizada a la cual no se la puede debatir, y yo no sé cómo hablaría. Me encantaría encontrarme con alguien que esté ahí para ver si tenemos alguna posibilidad de discusión. Yo lo descarto de entrada, pero puede ser puro prejuicio. En realidad, creo que con la teología nosotros no tenemos mucho que hacer. E acho que quando a gente fala em psicanálise, de alguma maneira é uma fronteira intransponível se você tem um discurso de um outro campo que fala sobre dogmas. Religião é em cima de dogma, então que diálogo é possível, né? Quer dizer, que fronteira é possível, né? Então, se você tem grupos de religiosos que praticam ou pregam a cura gay, bom, é de um outro ponto de vista que não tem nada a ver com a psicanálise, né? Eu acho só interessante porque eles se interessam por este nome, psicanálise, né? Porque eles poderiam dar qualquer outro nome e fazer aquilo que eles querem fazer, naquilo no qual eles acreditam, né? Só acho curioso porque isso teria que ser psicanálise do ponto de vista deles, né? Só um complemento, o Canelas complementou dizendo também a religião na política. Aí, acho que eu vou complementar um pouquinho, né? Quer dizer, que momento vive a religião na atualidade, né? Quer dizer, se ela se infiltra na psicanálise, na política, com a força que tem aqui no Brasil, né? O que faz com que haja essa expansão, essa condição tão expandida da religião nesse momento, né? Para tantos... Olha, vou dizer para vocês uma coisa, vou contar uma coisa pessoal para vocês. Quando eu fazia mestrado, sabe, Elizabeth, o que é mestrado? É como se fosse um antes do PhD. É uma titulação acadêmica. Master. Perfeito. Master. Especialização. Master. Quando eu fazia okay. Master, sim. Master. Isso nos idos nem vou dizer quando, faz bastante tempo. Numa das disciplinas, eu tinha que fazer uma pesquisa, a gente tinha que escolher uma pesquisa, e eu fui fazer uma pesquisa com um grupo, não me lembro se era pentecostal, se era evangélico, alguma coisa assim, entrevistando. Era análise de discurso, aquelas coisas que a gente fazia assim. E ficou muito claro lá atrás que havia um projeto de poder, porque havia toda uma doutrinação para que as pessoas se candidatassem a vereadores, deputados. Então, era muito evidente que tinha um programa muito bem estruturado, de longo prazo, que eu acho que é o fruto que a gente está colhendo hoje. É um projeto muito bem estruturado. Exato. Nós temos 4 minutos, então, Você quer responder, Elizabeth?
Sí, coincido un poco con lo que dice Silvana. Creo que a todos nos tiene preocupados. Probablemente ustedes son un modelo al cual nosotros miramos con preocupación en relación a la unión brutal entre el poder que ejerce los líderes religiosos y los líderes políticos. Creo que es una combinación peligrosa. Pero bueno, quisiera dejarlo ahí, me parece una combinación muy peligrosa, en donde probablemente cuando hablamos de ética, que era algo que traían en algunas preguntas, eso está muy en duda, porque la religión mueve masas de una manera diferente a lo que pueden ser las ideas políticas. Las combinaciones creo que pueden ser siniestras. Sim. Vamos lembrar de psicologia de massas e análise do ego, Sí. né? Sí. Então, nós Estamos temos en 3 tiempos de minutos. despedidas. Estamos en tiempos de Sim, despedidas, então, Raya. nós temos 3 minutos, tem algumas perguntas, mas eu acho que nenhuma delas curta o suficiente para... Então, acho que seria interessante que vocês pudessem falar cada uma, né, uma finalização, enfim, uma despedida, para a gente poder finalizar. Elizabeth? Porque Silvana va a decir que yo soy la invitada, entonces yo me adelanto porque tenemos pocos minutos y de nuevo quiero agradecer profundamente. Esto no es una situación seductora, simple, y si lo es no importa. A mí me hubiera encantado estar en Sao Paulo, tengo gente muy querida y me da pena no haberlo hecho, pero me ha encantado, me ha gustado muchísimo esta mesa, estas dos compañeras tan lindas, tan agradable han hecho la mesa. Estoy muy feliz, muy feliz. Tengo un fuerte afecto por los extranjeros que ustedes son para mí. Y quiero agradecer la invitación y aprovechar a invitarlos a todos al Congreso de FEPAL. Estamos trabajando mucho, estamos esperando que nos salga bien. Estamos haciendo como en política lo posible, lo que se puede, y creemos que va a estar bueno. Los vamos a recibir con mucho cariño y espero sinceramente que prontamente pueda viajar y encontrarme con ustedes. Estoy muy, muy agradecida con Silvana, con Raya, por esta bellísima mesa que logramos, por nuestra buena actitud y nuestra alegría a pesar de las melancolías, y ahí le estoy respondiendo a una de las personas. Gracias. Graças a você, Silvana. Olha, queria também agradecer muito. Eu acho que foi muito difícil a gente migrar a atividade toda para o formato virtual. É diferente, é mais frio, mas eu tive uma experiência aqui extremamente calorosa, né? Elizabeth, companheirona de mesa, Raya também. Então, eu acho que apesar, né, das questões virtuais, a gente teve uma mesa muito calorosa, foi muito bom, troca. E acho que fica para depois da pandemia a gente brindar com uma taça de vinho depois da mesa, né? De uma outra mesa. Obrigada, gente. Muchas gracias. Y un abrazo virtual muy, muy fuerte a todos. Graças. Só queria dizer que tem muitos elogios e muitos agradecimentos pelas falas,
que foi excelente e eu agradeço poder ter coordenado duas amigas tão, enfim, com falas tão interessantes. E eu também espero que essas pequenas janelinhas, esses pequenos umbrais, se transformem em portas que a gente possa atravessar e abraçar-nos num futuro próximo. Muito obrigada. Então, até amanhã com a continuação do simpósio. Um beijo para todos aí.